Já faz um bom tempo que eu não trago aqui no canal casos envolvendo crianças, porque de verdade, quando eu faço esses casos, eu fico dias sem dormir, pensando no sofrimento que esses pobres anjinhos passaram. Mas ainda assim, quando eu me deparei com o caso do pequeno Peter Connelly, eu fiquei muito revoltado com tudo o que aconteceu. E principalmente porque o serviço social com certeza poderia sim ter salvado a vida desse pobre garotinho, mas não salvou. E por isso, eu resolvi dividir com vocês a minha revolta e indignação com esse caso. Eu sei que muitas pessoas são sensíveis a esse tipo de assunto, então se esse é o seu caso, eu recomendo que você não assista este vídeo. Ao invés disso, eu vou deixar a playlist de casos criminais fixada em um comentário aqui embaixo, para que você possa assistir a qualquer outro caso com um tema diferente desse. Agora, para quem vai ficar comigo até o final desse vídeo, já pega um lencinho, porque vai ser difícil segurar as lágrimas enquanto navegamos pela história do pequeno bebê Peter. Peter Connelly foi um garotinho nascido no dia 1º de março de 2006, na cidade de Londres, que como todos nós já sabemos, é a capital da Inglaterra. O Peter, gente, era filho de uma mulher chamada Tracy Connelly, e ele tinha mais 3 irmãs. Para que esse caso faça sentido, a gente precisa falar um pouco mais sobre a mãe do Peter, a Tracy. Bom, a Tracy também nasceu em Londres e infelizmente a sua família era totalmente desestruturada. Ela foi muito negligenciada quando criança e presenciou todas as brigas que seus pais tiveram antes deles se divorciarem. Após o divórcio, a Tracy acabou ficando com a sua mãe e mais tarde ela relatou que viveu um verdadeiro inferno nessa época. Tanto que quando ela completou 16 anos de idade, com a intenção de finalmente sair da casa da sua mãe e se livrar daquele lar tóxico, ela decidiu se casar com um homem muito mais velho e que não teve o seu nome revelado. E foi a partir deste casamento que a Tracy deu à luz aos seus 4 filhos, sendo que poucos dias após o Peter nascer, por motivos desconhecidos, ela foi abandonada pelo marido. Como já é de se imaginar, a jovem Tracy não era a melhor mãe do mundo, e por conta disso, ela estava sempre acompanhada e monitorada pelas autoridades de bem-estar infantil, mais conhecidas aqui no Brasil como Conselho Tutelar. Vocês sabem bem que órgão é esse, né? Bom, mas é preciso dizer que embora as autoridades de bem-estar infantil tivessem concluído que a Tracy não era a melhor mãe do mundo, é justo dizer que ela estava se esforçando bastante e estava tentando ser para os seus filhos o que os seus pais não tinham sido para ela. Então ela se esforçava para fazer ao menos o mínimo por eles. Ela mantinha as crianças limpas, levava todos eles diariamente para a escola, alimentava de forma adequada, enfim, ela não era a melhor mãe do mundo, mas era uma mãe funcional. Além disso, ela evitava ao máximo expor os seus filhos a qualquer ambiente tóxico. Ela não queria para eles o que ela tinha vivido durante toda a sua infância e também adolescência. A gente não vai falar aqui sobre as irmãs do Peter, porque elas não foram muito citadas em todas as etapas dos processos envolvendo esse caso. Mas sobre o próprio Peter, o que podemos dizer é que ele era uma criança alegre, estava sempre sorrindo e mesmo sendo muito novo, ele já falava algumas palavras. Aliás, para a idade dele, ele falava era muito. As autoridades do bem-estar infantil que cuidavam do caso disseram mais tarde que o Peter era um bebê muito inteligente, tipo assim, acima da média, e era uma delícia passar o tempo com ele, porque ele era uma criança feliz e sorridente. Também era visível o vínculo amoroso que ele tinha com a sua mãe. Ele era muito apegado a Tracy e tinha muitos ciúmes da sua mamãe. Ninguém podia chegar perto dela, que ele já ia correndo para os braços da Tracy. Mas as coisas começaram a ficar estranhas em dezembro de 2006, quando o garotinho foi levado às pressas para o hospital municipal. Ele apresentava vários ferimentos em seu rosto e também havia sofrido uma contusão forte em sua cabeça. Após análises mais aprofundadas,
a equipe médica constatou que o pequeno Peter apresentava lesões por todo o seu corpo, principalmente no seu tórax e cabeça. E por conta de todos esses ferimentos, imediatamente o Serviço de Proteção às Crianças foi acionado pelo hospital. Os profissionais interrogaram firmemente a Tracy, mas ela disse que não sabia o que tinha acontecido com seu bebê e que naquele dia específico ela havia deixado seu filho com a sua mãe, a avó do garotinho chamada Mary. Bom, após serem interrogadas, as duas acabaram sendo presas, enquanto a polícia e o Serviço de Proteção à Criança investigavam melhor o caso. E é justo neste momento que entra uma terceira pessoa importante nesta história, um homem chamado Steven Barker, que era o namorado da Tracy. E as autoridades descobriram que ele estava morando junto com sua namorada e seus filhos. Inclusive, ele cuidava das crianças quando a Tracy estava ocupada com suas tarefas domésticas ou mesmo quando ela não estava em casa. Por conta de tudo isso, o Peter foi colocado no radar das autoridades infantis e a partir daquele momento, eles acompanhariam mais de perto o lar e a rotina da família Connelly. Voltando então para a detenção da mamãe e da vovó, tanto a Mary quanto a Tracy passaram apenas 2 dias na penitenciária e depois foram liberadas para seguirem com suas vidas. E incrivelmente, na sequência, o bebê Peter foi devolvido para sua mãe e todos voltaram para suas casas. Gente, só para deixar claro para vocês, nesse período em que a mãe estava na cadeia, o bebê ficou aos cuidados do serviço social e, em paralelo, as irmãs do menino ficaram aos cuidados do padrasto Steven e seu irmão Jason Owen. E falando sobre ele de novo, a verdade é que a mãe da Tracy, a Mary, não gostava nem um pouco do Steven. Ela inclusive encorajou a sua filha por várias vezes a terminar o seu relacionamento, porque segundo acusações da Mary, o Steven tinha uma energia muito ruim e não parecia ser uma boa pessoa. Mas o que acontece é que o Steven era uma pessoa muito inteligente e também muito manipuladora. E como vocês sabem, a Tracy tinha muitas cicatrizes da época em que morou com sua mãe. E por mais que elas estavam próximas agora, ela ainda se lembrava do lar tóxico que tinha passado a sua infância e adolescência. E por conta disso, não foi difícil para o Steven fazer as duas cortarem relação novamente. Mas ainda falando sobre o Steven, ele era sim uma pessoa violenta e extremamente desequilibrada. Não precisava muita coisa para ele surtar e descontar as suas frustrações em todos que estavam ao seu redor. Ele também não teve uma infância muito fácil e acabou se tornando um adulto extremamente narcisista e abusivo. E o pior de tudo isso é que a Tracy não conseguia enxergar essas características em seu próprio namorado. Muito tempo depois, a Mary disse em entrevista que percebia que seu netinho tinha medo do Steven. Bom, não é surpresa para ninguém que o pequeno Peter foi hospitalizado mais algumas vezes, né? E sempre com ferimentos específicos e muito suspeitos. No entanto, a sua mãe, a Tracy, sempre dizia que ele tinha apanhado de outros bebês na escolinha. E tipo assim, se o Peter tinha apenas 1 ano de idade na época, como é que os outros bebês da mesma idade seriam capazes de causar aqueles estranhos ferimentos no menino, a ponto de mandá-lo para o hospital? E o pior de tudo é que por várias vezes, o Serviço de Proteção e Bem-Estar à Criança acreditou na Tracy e deixou essa situação passar batido. Ela só foi presa novamente em maio de 2007, quando deu entrada com o Peter no hospital e ele apresentava uma outra contusão muito forte em sua cabeça que havia feito seu rosto inteiro inchar. E eu nem preciso dizer para vocês que ela ficou presa apenas por 2 dias e quando foi solta retomou a guarda do seu filho, né? 1 mês após esse estranho episódio, uma outra assistente social foi visitar a casa da família Connelly e percebeu que o Peter tinha muitos arranhões em seu rosto, além de estar com várias marcas roxas por todo o seu corpo. A polícia foi chamada e o menino foi levado até o hospital e ficou comprovado que aqueles ferimentos eram em decorrência de abuso doméstico. Com isso, no dia 4 de junho de 2007, o Peter foi oficialmente retirado da guarda da sua mãe. Mas essa ação foi temporária e 2 semanas depois,
lamentavelmente ele já estava de volta com a Tracy. E eu juro que eu fico me perguntando o tempo todo o porquê de ter sido uma ação temporária, dado o histórico dessa criança. Eles tinham o dever de ter tirado a guarda definitivamente da Tracy, porque claramente o pequeno e indefeso Peter estava em perigo naquela casa. Por que que ninguém fez nada? Aliás, pessoal, só para vocês entenderem o perigo que o Peter estava correndo, o namorado da sua mãe, o Steven, era um criminoso de carreira e tinha passagem pela polícia por coisas horríveis e sádicas. Ele era também um velho conhecido do Departamento de Defesa dos Animais, porque ele tinha o costume de criar bichinhos para satisfazer as suas loucuras. E eu prefiro nem dizer para vocês o que ele fazia com esses animais. Mas o fato é que ele fazia coisas horríveis e já tinha sido condenado por isso. Nessa altura, pessoal, o irmão mais velho do Steven, o Owen, havia se mudado de vez para a casa da Tracy e levado junto dele a sua namorada, que tinha 14 anos de idade na época. Ah, só para registrar, o Owen tinha 35 anos. O Owen também não era flor que se cheira, e só para vocês terem noção, ele e o seu irmão mais novo, Steven, já tinham sido acusados de sequestrar a própria avó e deixá-la por vários dias sem comer. Tudo isso com a intenção de forçá-la a mudar o seu testamento, deixando seus bens apenas para os 2 netos. Bom, vocês estão entendendo bem o ambiente onde essa criança estava inserida, né? O Peter estava literalmente na toca do lobo, e o sistema de proteção da criança já tinha perdido várias oportunidades de ajudar aquele bebê, mas preferiram deixar ele lá naquela casa dos horrores. Com o passar do tempo, a assistente social que cuidava do caso percebeu que o garotinho estava definhando. Ele não era mais uma criança alegre, tinha perdido peso e já colecionava cicatrizes por todo o seu corpinho. O pior de tudo isso é que, embora essa assistente social tenha registrado tudo isso nos registros do Serviço de Proteção à Criança, a polícia nunca foi acionada, e a profissional sempre acreditava nas desculpas da Tracy e nunca fez nada para tirar a criança daquela casa. No dia 1º de agosto de 2007 foi a última vez que o Peter passou por uma consulta médica. Ele foi atendido pela pediatra Sabah Aizayat, que atestou que o menino tinha uma costela quebrada, além de várias lesões e uma marca estranha, aparentemente de mordida em seu glúteo esquerdo. Mais uma vez, quando confrontada, a Tracy deu uma desculpa qualquer e terminou explicando que seu filho tinha sido atacado pelo cachorro da família. Inacreditavelmente, mais uma vez a polícia não foi chamada, porque todos acreditaram na história da Tracy. E eu preciso dizer que essa, infelizmente, foi a última vez que alguém viu o pequeno Peter com vida. 2 dias depois, portanto no dia 3 de agosto de 2007, uma ambulância foi chamada e o Peter foi encontrado em seu berço, com seu corpo todo azulado e vestindo apenas uma fralda velha. Após diversas tentativas de reanimação, ele foi levado às pressas ao North Middlesex Hospital com a sua mãe, mas foi declarado morto ao 12h20. Uma autópsia revelou que ele engoliu um dente depois de levar um soco em seu rosto. Outros ferimentos encontrados em seu corpo incluíram fraturas nas costas, costelas quebradas, pontas dos dedos mutiladas e unhas faltando. A polícia prendeu imediatamente a Tracy Connolly e durante seu depoimento ela colocou toda a culpa em seu namorado Steven, no irmão dele Owen e na namorada menor de idade do Owen. Como é de se imaginar, uma viatura foi designada para o apartamento da Tracy, onde todos estavam morando. Mas chegando lá, eles puderam notar que, obviamente, os 3 já tinham fugido da residência. Enquanto a polícia tentava localizar os 3 foragidos, os médicos continuaram analisando o corpo do pequeno Peter. Eu prefiro nem descrever em detalhes para vocês todos os ferimentos encontrados na criança, porque de verdade é de dar ânsia só de pensar. Mas é preciso esclarecer que haviam tantos ferimentos que os médicos não conseguiram identificar qual deles havia causado o falecimento do bebê. Quando todos esses fatos chegaram nas mídias, o que mais revoltou toda a população foi que 2 dias antes da sua morte, o Peter havia passado por uma pediatra.
e ela sabia que as suas costelas estavam quebradas. Então por que ela não acionou as autoridades? Por qual motivo ela insistiu em acreditar na mãe da criança com as suas desculpas esfarrapadas? O sistema de proteção à criança também foi amplamente criticado por jornalistas e populares, principalmente porque 7 anos antes eles já haviam negligenciado os cuidados de uma outra criança chamada Victoria Climbié, que também acabou perdendo a sua vida em decorrência de maus tratos. Inclusive eu já estou preparando esse caso para trazer aqui para vocês nos próximos dias, e assim que ele estiver pronto eu vou colocar o link dele aqui embaixo também em um comentário fixado para você poder entender o que essa menina passou. O fato é que em ambos os casos o sistema de proteção à criança e ao adolescente falhou miseravelmente em cumprir o seu papel, e isso custou a vida de 2 crianças indefesas. Bom pessoal, neste meio tempo, o Steven e seu irmão Owen foram capturados pela polícia e estavam todos presos esperando o julgamento, que teve início em novembro de 2008. Tanto o Steven quanto seu irmão Owen se declararam inocentes de todas as acusações, enquanto a Tracy seguiu as orientações de seus advogados e se declarou culpada. No início do julgamento, o Steven e seu irmão Owen foram inocentados de assassinato por falta de provas, mas acabaram sendo considerados culpados de causar ou permitir a morte de uma criança ou pessoa vulnerável. Por outro lado, a Tracy foi sentenciada a 5 anos de prisão prorrogáveis. Isso significa que de 5 em 5 anos, ela é avaliada por uma equipe especializada e sua prisão poderia ser mantida ou encerrada, a depender do relatório final dessa tal equipe. Por fim, gente, inacreditavelmente, ela saiu em liberdade 5 anos depois, no ano de 2013. Mas 2 anos depois, ou seja, em 2015, ela acabou sendo presa novamente por violar as regras da sua libertação. Ela segue subindo pedidos de liberdade condicional, mas até o momento não teve sucesso em suas novas solicitações. Já o Owen, gente, ele recebeu uma sentença de 3 anos de prisão prorrogáveis. Mas no ano de 2011 ele foi libertado porque a justiça entendeu que ele não é mais um perigo à sociedade. O Steven, por sua vez, em maio de 2009, foi acusado por abusar de uma menina de 2 anos de idade. Essa menina teve a sua identidade preservada por motivos óbvios, mas o fato é que essa condenação, juntamente com a condenação do caso do bebê Peter, resultaram em uma sentença de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 10 anos de prisão. Vale ressaltar que até o momento Steven não conseguiu ter aceito o seu pedido de liberdade condicional. Sua última tentativa foi em agosto de 2017, mas o pedido foi negado e juristas do mundo todo acreditam que ele jamais sairá da prisão. O Serviço de Proteção a Crianças que cuidou desse caso foi muito criticado pela mídia, e isso fez com que uma onda de demissões em massa atingisse o departamento. Muitas pessoas envolvidas tanto no caso do Peter quanto no caso da Victoria foram exoneradas do cargo. Mesmo assim, essas pessoas insistem em dizer que não tiveram culpa do que aconteceu com essas crianças e que foram enganadas por seus tutores. Eu, sinceramente, fico enjoado com esse tipo de declaração, porque essas pessoas que trabalham na linha de frente da defesa de crianças têm que estar preparadas para as mentiras de seus tutores. Têm que saber identificar os maus tratos que estão acontecendo, afinal são vidas que estão em jogo. Mas de verdade, pessoal, é que para mim, essas pessoas só estão preocupadas com os seus salários. E quanto menos trabalho tiverem, melhor. Enfim, revoltante, né, pessoal? Mas me conta, vocês conseguiram assistir até o final esse caso? Ficaram enjoados também com todos os fatos que rodeiam a curta história de vida do pequeno Peter? E pensar que tudo isso poderia ter sido evitado, não é mesmo? Enfim, muito obrigado a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Por favor, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação aqui do canal. Eu quero aproveitar também para agradecer a todo mundo que me parabenizou. No último vídeo eu falei para vocês que era meu aniversário, que foi dia 3 de janeiro, e muitos de vocês me mandaram parabéns no Instagram, aqui também no YouTube, e eu não consegui responder a todos ainda, mas estou tentando. Então, de qualquer forma, meu muito obrigado a todos vocês.
Sério, vocês são incríveis e eu tenho os melhores seguidores do mundo. Muito obrigado, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.